Oi! Hoje é o dia de mostrar as minhas escolhas para o Desafio Livrada, edição 2018. Pois bem, começamos agora a temporada 2018 do Mantado de Livros. E deixa eu já dizer uma novidade, teremos 2 horários fixos de publicação de vídeo. Um ao meio-dia, que nós chamaremos de Contos do Meio-Dia, onde você sempre encontrará uma resenha individual dos contos contidos nas antologias de contos que nós sempre estamos analisando aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, livros diferentes. Mas, se você prefere os outros assuntos aqui do Mantado, você encontra às 10 da noite, com o Expresso das 22, onde teremos as tradicionais resenhas de romances, ou então unboxings, ou então os book house, as TBR e também bate-papo sobre o mercado literário, sempre então às 10 da noite. Então, bora pra lá! E assim que o ano começa, muitos leitores e alguns booktubers também começam a se preparar para o desafio Livrada, lá do canal Livrada, obviamente. E este ano o Yuri preparou 15 quesitos bem complicadinhos dessa vez. Digamos que ele não facilitou, ele quer que o pessoal pense para ir atrás de um livro. Não é só pegar um negocinho ali na estante, não. Tem que caprichar mais dessa vez. E o primeiro é um livro de poesia nacional contemporânea. O Yuri fez questão de frisar, tem que ser um autor ainda vivo que está produzindo a sua obra. Para mim já começou a complicar, porque eu tenho costume de ver mais poesia dos antigos, pessoal que já morreu há muito tempo. Então eu tive que recorrer ao tio Google para pesquisar poemas ao acaso até encontrar alguma coisa interessante que me chamasse a atenção e também aí procurar o seu autor. Acabei encontrando a Ana Martins Marques com o livro das semelhanças. O que me chamou mais atenção nesta obra dela é que é um livro que fala sobre livro. Então os poemas tratam de várias características ali físicas ou estruturais dos livros. Achei muito interessante e foi este que eu escolhi. Já o segundo item é mais fácil. Um livro de distopia. Existem vários por aí, como todo mundo sabe. E eu fui atrás, claro, de uma coisa também antiga que nós, do Yavzel Zamyatin, ou algo muito parecido com isso, nesse meu russo muito perfeito. Na verdade, essa obra aqui foi lançada ano passado, né, aqui no mercado nacional, e é uma distopia que deu origem a muitas outras, muitas pessoas, muitos autores que escreveram distopia se basearam aqui, ou se inspiraram, melhor dizendo, né, que se basearam, que se inspiraram no russo Zamyatin. Já vi comentários de gente que gostou, de gente que não gostou muito, de gente que achou esse livro um pouco chato, arrastado, enfim, está variando bastante. E eu vou finalmente descobrir este ano do que se trata esta distopia chamada Nós. O terceiro item, esse sim complicou para todo mundo. Um livro de abordagem metafísica, uma coisa mais espiritual. E aí eu tive que partir para uma coisa mais básica. Eu escolhi Siddhartha, de Hermann Hesse, que trata sobre o budismo, o Siddhartha, obviamente. Para que complicar, né? Se tinha uma opção muito fácil, né? Para que, né? O quesito já é complicado. Mas eu tenho muito interesse nesse livro do Hermann Hesse. Inclusive, eu estou lendo ainda dele O Lobo da Steppe. Provavelmente quando eu terminar O Lobo da Steppe, então eu emendo com Siddhartha. Quarto item, esse sim foi mais fácil para mim, porque também eu vou fazer uma espécie de continuação. No momento eu estou lendo Dom Pedro I, A História Não Contada. E assim que eu acabar eu vou começar este daqui, Dona Leopoldina, A História Não Contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, do Paulo Rezzutti. Já estou gostando bastante lá do livro do Dom Pedro I, e também isso aqui vai ser uma espécie de complemento, né? Afinal de contas, muitas das coisas são envolvidos os dois personagens ao mesmo tempo. E sim, eu gosto de livros de história, principalmente desse período da monarquia, nossa monarquia tupiniquim que temos aqui no nosso país, né, que tivemos, né, também com aquela característica um pouco tabajara de ser. Já o quinto item é um livro narrado em primeira pessoa.
Aí complicou um pouquinho para mim, porque eu geralmente não sei quando eu compro um livro se ele é narrado em terceira pessoa ou em primeira pessoa, que sai em segunda pessoa. Só descubro quando eu começo a ler o livro, enfim, né? Então eu fiquei na dúvida, será que eu vou ter que abrir um monte de livros ali da estante e caçar um até que chegue no de primeira pessoa? Eu pensei que isso ia ter que acontecer, mas aí eu lembrei que eu tenho Relato de um Certo Oriente do Milton Ratum, que sim, é uma história narrada em primeira pessoa, aliás, em mais de uma pessoa, porque são vários personagens narrando essa história, se eu não me engano. Eu tive uma boa experiência com o Milton Ratum ano passado com Dois Irmãos, que aliás aparecia um personagem lá em Dois Irmãos que está contido aqui neste livro. Não é nada parecido com continuação. Dois Irmãos não é continuação desse livro, mas um personagem que está aqui, uma senhora, que eu não entendi por que ela apareceu lá em Dois Irmãos, aí depois que eu descobri que é porque ela estava nesse livro aqui, bom, ela está nos dois livros. E esse sim é um livro narrado em primeira pessoa, para esse quesito. E o sexto item é um romance hispano-americano. E não é que o pessoal percebeu que existe uma similaridade entre o sexto e o 15º item? Porque lá o último item, que é uma leitura obrigatória, é um livro chileno. E opa, dá para usar o 15º no sexto? Muita gente deu uma simplificada, mas eu fui atrás de achar um outro autor. E acabei achando o mexicano Juan Rulfo com o seu Pedro Páramo. Um autor que é muito famoso, tendo feito apenas 2 romances, embora ele, claro, ele tenha publicado muitos contos e outras coisitas, como por exemplo roteiros de televisão. Mas é aquela coisa, se você faz 2 obras muito boas, já é suficiente para você ficar imortal. Da Hispanoamérica para o mundo. Já o 7º item voltou a complicar para todo mundo. Um livro experimental. E que diabo é isso, Yuri? Pois é, ele quer que a gente faça alguma coisa mais voltado a experimentalismo na literatura contida num texto, evitando um pouco essa coisa do design, da coisa mais relacionada ao objeto, à estética ali do objeto. Mas eu não tive o que fazer, eu não conheço nenhum livro experimental, então eu tive que optar por esse pequenininho aqui, Formigas, do Mário Alex Rosa. Na verdade não é prosa, é um poema objeto que pelo visto eu até meio sei qual é a sacada aqui da brincadeira. Eu acho que é uma grande folha que está totalmente dobrada dentro desse envelopinho aqui e um monte de formiguinhas irão andar e colidir com os versos do poema. Eu acho que eu já saquei tudo sem abrir o negócio, mas tudo bem. É um livro experimental e foi o que deu para fazer hoje. Agora o 8º item, o próprio Yuri comentou que é uma espécie de brincadeira ali em meio a tantos outros itens mais sérios. Mas vamos combinar, um livro com um título impactante não é tão fácil assim de achar. Não existem muitos assim no mercado. É o mesmo os poucos que eu sei, o próprio Yuri comentou como exemplo. E aí eu tive que caçar outros. E não é que eu esbarrei num muito interessante e de certa forma muito polêmico, que é este daqui, do Pierre Bayard. Como falar dos livros que não lemos? Pois é, você já sacou qual é a polêmica? Muitos booktubers por aí fazem resenhas de livros que eles não leram. Muitos professores dão aulas sobre livros que eles não leram. Muitos bate-papos em barzinhos são sobre livros que ninguém ali da mesa leu, mas todo mundo fala. Essa é a ideia deste livro. É mais que um título impactante. É uma boa polêmica mesmo que eu com certeza vou gostar muito de ler. Agora, no 9º item, temos um livro ilustrado, mas não vale uma HQ. Ou seja, é um livro comum que, de vez em quando, em um capítulo ou outro, aparece uma ilustração para exemplificar alguma passagem da história ou mesmo personalizar um personagem. Mas sempre que eu penso nisso, eu me vejo lendo um livro infanto-juvenil. Hoje em dia, livros adultos não possuem mais ilustrações. Antigamente sim, era até comum. Mas, infelizmente, o livro ideal para esse item eu já li ano passado, que foi A Pequena Fadette, de George Sand. Aqui nesse livro, sim, temos várias ilustrações bem interessantes e bonitas. Deixa eu caçar uma aqui. Por exemplo, essa daqui. Olha só.
que temos exatamente os protagonistas da história junto de um fogo fato. A arte é bem bacana aqui. E talvez esses sejam problemas dos livros ilustrados de hoje em dia. As artes não são tão interessantes assim. Então eu tive que recorrer também a um livro antigo e eu escolhi Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato. Essa edição aqui possui ilustrações de 4 artistas diferentes. Eu achei que seria o caso ideal aqui para esse quesito do Desafio Livrada. O 10º item é um livro que se passa num país sobre o qual você não conhece nada. Eu achei que é uma coisa meio complicada, eu ia atrás de um país que eu realmente não sei nada sobre ele e depois ir procurar sobre sua literatura. Não é muito difícil isso? Eu achei. Então eu peguei a Índia, que eu conheço algumas coisinhas, mas também não sei tudo, nunca fui lá. Fazer o quê? E escolhi o livro O Monge Endinheirado, A Mulher do Bandido e Outras Histórias de um Rio Indiano, da Gita Mehta. É um livro que eu tenho há muito tempo, desde 1994, e eu nunca li. Estava perdidão ali na estante, num lugar meio úmido, também longe do sol, e ele acabou embolorando deverasmente. Coitado, maus tratos com livros, isso é um pecado, mas finalmente ele vai ser lido, e é isso que importa. O 11º item já teve uma certa polêmica também, o pessoal não entendeu direito. Um livro que é contemporâneo a si mesmo, que narra o presente. Ou seja, traduzindo, é um livro onde aquela história se passa na mesma época em que o escritor vive, não é nada inventado do seu passado ou do seu futuro. Digamos assim, que ele presenciou de certa forma aqueles eventos, mesmo que seja, claro, distantes dele. Mas eu dei uma pequena burlada aqui nesse esquisito dessas regrinhas aqui e eu escolhi este livro aqui, O Caso do Saci, do Nelson Cruz. Mas espera aí, Saci é inventado? Sim, mas não acontece que este livro aqui do Nelson Cruz, ele faz um reconto da história do Saci. Então ele traz para a nossa modernidade, com favela e tudo. Já dá para imaginar o que ele estava fazendo na história, né? Aliás, é um livro também bem ilustrado e poderia ser usado em outro quesito que já foi visto aqui. Mas que ele é contemporâneo ao autor, isso é. E falando em coisa de agora, o 12º item vai pelo outro lado. Um livro que foi lançado no ano em que você nasceu. Isso é um delator de idades, então vamos a ela. Eu escolhi Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. E já é evidente aqui na capinha, é uma edição comemorativa de 50 anos. Sim, esta obra, que serviu de inspiração para Blade Runner, está fazendo 50 anos em 2018, assim como esse sujeito aqui fala com você. Essa obra aqui dispensa apresentações, e eu sou eu mesmo. O item número 13, um livro sobre música. Eu até achei que ia ser difícil achar alguma coisa relacionada a esse tema, só que aí eu lembrei que eu tenho um livro sobre música que está num dos projetos de contos, lá dos Contos do Meio-Dia. Aliás, dá uma olhada nesse link aqui para saber mais sobre esses projetos de contos, que trata-se de Noturnos, do Kazuo Ishiguro. São vários contos, obviamente, que tratam sobre musicistas e suas histórias. Ainda bem que dá para juntar um projeto com outro aqui no Montado de Livros, né? Isso facilita bastante as coisas. E o 14º item é a polêmica do ano, um livro sobre um tema que você considera tabu. Logo de cara eu pensei, poxa, eu podia usar os maias, que tem um tema tabu aqui dentro. Não sei se eu digo, não sei se todo mundo sabe qual é o tabu que tem aqui na história dos maias, mas como esse livro aqui está em outro projeto, de outra lista literária, na verdade, desafio, que está aqui em cima, que é do Jubileu Literário, até que eu inventei. Mas, então eu tive que achar outra coisa e eu acabei caindo no óbvio, no Lolita, do Vladimir Nabokov. Fazer o quê? É um tabu que provavelmente nunca deixará de ser tabu. Afinal de contas, ele é considerado um crime em quase todos os países do mundo. Quase não, acho que todos mesmo, né? Acho que ninguém libera algo desse gênero. Porque os outros tabus, vamos falar a verdade, né? Eles vão caindo ao longo do tempo. A gente vai esquecendo, relevando, mas isso daqui, aí já é difícil, né? E para fechar, o 15º item, que é uma leitura obrigatória.
O Obsceno Pássaro da Noite, de José Donoso. O autor, como eu comentei, chileno, eu também não conhecia este escritor e com certeza vai ser muito interessante descobrir qual é o estilo dele. Nem vai doer tanto essa obrigatoriedade. Bom, é isso. Essas foram as minhas escolhas para o Desafio Livrada edição 2018. E como vocês perceberam, muitos dos livros eu ainda não tenho, eu só mostrei a imagem, porque eu ainda estou comprando. E não vou comprar todos agora não, vou deixar um pouco mais para os meses seguintes, porque eu tenho muita coisa para comprar nas minhas listas pessoais, meus desafios pessoais, muitas indicações de outros booktubers, enfim, é tanta coisa pra gente ver. Por enquanto, confira aqui do lado outras dicas e projetos de Mantado de Livros e continue com a gente. Até mais!